pessoal! Então hoje vamos analisar Os Demônios do Dostoiévski. Estamos chegando no finalzinho do calhamaço. A gente está aqui, ó, na terceira parte, capítulos 4, 5 e 6. Respectivamente são A Última Decisão, A Viajante e Uma Noite Pesadíssima. Sim. Até agora estava tudo muito leve, né? Então nós teremos essa noite pesadíssima. Só imagina a tijolada que vamos enfrentar. E Sim. aí, Tati, como é que tá? Muito apaixonada pelo Dostô? Ah, eu gosto. Cada vez mais que eu leio, eu gosto mais. Eu já tô É, afirmando, né? Para é, induzir a resposta. sim, Eu com também, eu tô certeza. adorando. Esse livro tá maravilhoso demais, né? Tá. E no final parece que ele pega, que nem você falou, a gente pega, já tá super acostumado com os personagens, já não tem mais a dificuldade, a gente já, né, ele já fez todo o meio de Já campo estamos ali, íntimos. já Já estamos estamos íntimos. íntimos. Sim. É. E é aquele negócio, né? Dostoiévski não economiza palavras, a gente vê que é um calhamaçozão, mas a leitura, se alguém vier falar que é muito difícil, não é difícil, né? Não é, A né? gente interpretar e tirar altas coisas daqui, filosofias e tal, acho que todo mundo pode, e, né? Mas Sim. não necessariamente esse é o fim, assim, o fim é a gente ler alguma coisa aprazível e que traga algumas coisas para a gente pensar. E ele me faz pensar bastante, me faz rir bastante, vários pedaços aqui, eu dou risada com o narrador, apesar de ter coisas muito trágicas e tristes que, aliás, essa meta aqui, nossa, traz Foi e já campeã, trouxe, né? né? Mas eu não sei se foi, acho que foi talvez, não sei se foi a campeã, mas eu fiquei bem triste nessa daqui. Eu fiquei mais triste do que com a meta passada, que foi que morreu a Coxa e o irmão dela, né? E a Lisa, que até então eu estava na dúvida se ela tinha morrido ou não, porque fala que ela Eu foi vi, atacada lá, né? eu vi que tu e a Nani estavam assim, querendo não acreditar que ela tinha morrido, É, né? é isso aí mesmo. É. Eu tava mesmo. Porque ela Mas podia. eu acho que depois aqui ele ainda deixou para mim, eu ainda anotei. Será que morreu mesmo? Mas ela morreu. Sim, Eu gostaria que ele tivesse dado um final feliz para ela com o Mauricinho. sim. Exato, Mas, né? Eles né? mereciam, né? Ele Eles estava mereciam. sempre atrás dela, mas assim, para mostrar que eu fiz as minhas anotações mesmo de férias, quando eu estava lendo no Kindle, aí eu falei assim, eu até peguei o papelzinho do hotel lá, falei, eu preciso anotar, porque só se eu só grifar no Kindle, depois eu tenho que, né, ter um trabalho ali para voltar e ver e tal. Então eu fui anotando, fiz a lição de casa, mas eu li só o começo aqui também no Kindle, depois eu voltei a fazer os meus rabiscos aqui no livro. Uhum. Olha E, só, finais felizes não são uma coisa feita, nem a Dostoiévski, nem a literatura em geral, né? Às vezes a uhum, gente estava. Ai, quero ler uma coisa feliz, mas não existe, não tem nenhum na minha biblioteca. sim, E esse negócio, eu tava pensando, esses dias eu vi um post desses de Instagram, assim, que era assim, por que Noites Brancas não é uma história romântica? Tu viu esse post? não vi. Daí eles querem dizer como é que tu tem que interpretar Noites Brancas, sabe? Ah, Como se a tua interpretação fosse válida, dos outros não. Para sim, mim, é um livro que tu pode ler de qualquer maneira. Se tu quiser dar uma de Hamlet, aí tu vai só filosofar na relação ali, no sim. tal. Tu pode fazer. Tu é o leitor, tu faz o jeito que tu quiser, a tua interpretação é que vale. Aí me dá uma raiva desses posts que as pessoas querem te dizer como é que tu tem que interpretar, porque ela tem certeza que entrou dentro da cabeça do Dostoiévski, interpretou da maneira certa, né? Sim, exatamente. Então, assim, só Conhece se tu tudo, leste a bibliografia do Dostoiévski, fez uma sessão espírita com ele, né? isso. Aí eu acho que eles fizeram isso para ter essa autoridade, assim. Por isso que É, eu odeio esses intelectuais, Tati. Eu gosto da gente. que a A gente, né, gente que fala sente o livro e fala o que honestamente. achou, né. Então, Exato. se eu falar para você que eu achei o final de Crime e Castigo feliz, não vão falar aqui o final, mas eu achei, acho bonito, achei bonito, entendeu. Então, Sim, julguem-me ou sei lá, claro.
né? A gente tem Eu a gosto de nossa ler Noites opinião. Brancas cada vez de um jeito, sabe? Uhum. Como é um livro fininho e tão bonito, Sim, é tipo, um livro para se reler várias vezes. é, É, não, as pessoas têm que saber ser menos chatas. sim. Mas Ah, enfim, sim, talvez esse a chata negócio. seja eu, né, de reclamar Não, disso. é que eu acho que esse negócio de falar como a gente tem que ler ou não ler, e se você não percebeu isso, você não é um leitor, ou entendeu? É muito chato. O Sim. chato é isso, né? Deixe-me ler É. e pronto. Quando começa a ler isso, o guria já me cansa, já paro de rodar o carrossel ali É bom, eu do acho que é até Instagram. bom, sabe? Tem coisa que tira a gente, tem coisa que deixa a gente lá e tem coisa que tira, É, exato. né? Mas Coisa que enfim, nos espanta. vamos Vamos lá, à última decisão. vamos. A gente tem na última decisão aí, não são muitas coisas que coisas acontecem, né? Mas nesses 3 capítulos são coisas bem meio separadas ali. A gente tem nesse capítulo da última decisão a reunião dos 5, né? Do grupo lá, liderado pelo Peter, e eles estão Pelo Pedrinho. discutindo, é o Pedrinho, eles estão discutindo justamente a sequência dos atos, né? Ou seja, eles fizeram, as pessoas morreram, né? O Nicolai fugiu e o Pedrinho tá pé da vida porque ele fugiu e ele fica, né, naquela indecisão de ir atrás dele ou não, mas ele precisa primeiro resolver as coisas ali que ele com o grupo aí para ele não. E uma delas é que o Kirillov faça a ação que ele já vem falando desde o começo do livro, que ele vai se matar e deixar uma carta assumindo toda a culpa por tudo, né, por todos os atos que o grupo fez aí nesses dias. Então a gente tem a reunião, né, e eles estão ali conversando sobre os futuros acontecimentos ali, o que eles têm que fazer agora. E o que eu notei aqui, Malu, é que assim, o principal que eles vão comentar ali, que eles têm que achar o delator, não, mas eles acham que o Chatov, né, isso é meio que já está claro na cabeça dele e deles ali, ele quer, o Pedrinho quer falar assim, não, o Chatov vai delatar, então a gente tem que pegar ele, porque Sim. dá um jeito nele, né? Porque ele vai falar, então se ele for falar e aí acaba, então a gente precisa, né, acabar com ele e isso inclui, né, que eles vão ter que matar o Chatov antes do Kirillov fazer a carta e fazer assumir toda a culpa pelos panfletos e tal. E aí eu acho Aí engraçado, eu, fala, mano. guria, eu achei horrível o negócio, porque o Chatov tá naquela melhor fase da vida dele, né? Então, eu fiquei triste demais com isso, muito triste. Eu fiquei triste demais. E a esposa dele se deu conta logo que provavelmente estava grávida do Nicolás, né? Sim, sim, pois E é, se deu conta logo que ele era um monstro e estava feliz de estar com o Chatov e ele estava feliz com o filho, né? tava, Né? tava Bah, eu fiquei feliz. muito, muito chateada. Eu não Sim, queria a morte dele. Eu desejei, essa sim eu fiquei torcendo, não vai ser, não vai ser, não vai ser. E eu foi, também. né? Eu fiquei até o último minuto falando, não, isso não vai acontecer. Não. Eu tava assim, sabe quando o personagem sai para ir lá se encontrar com eles? Eu falo, não vai, não vá, por Exato, não favor, não vai. vá. Olha a roubada, fica em casa, tua mulher tá Sim, pedindo. O é, Kirillov já estava até, assim, meio que ajudando ele, assim, já estava começando a ficar. sim, Olha, aquilo me caiu uma é, tristeza. sim. Eu achei. Tem né, nesses capítulos, tem aquelas partes que o narrador nos presenteia com o mesmo o Pedrinho que pediu o cortador de unha lá para cortar as unhas numa festa passada, agora ele chega e quer comer um bife, então assim, você está discutindo coisas filosóficas e daí o cara, né, pede um cortador, quer comer um bife, então temos muito disso em Dostoiévski também. Porque a vida é isso, né? A gente não A fica só vida é discutindo as isso, grandes questões, a gente tem que comer o nosso exato. feijão, almoçar. É isso. Não, ele é muito E gente.
Ele continua dando as alfinetadas nos alemães, porque ele fala aqui em várias partes. Ele fala porque a esposa do Chatov, então no capítulo A Viajante, chega na casa dele, né, já tarde da noite. Já tarde da noite, Isso, doente, assim, ele acha que é doente, doente, né? E ele comenta que ela chega com uma mochila manual de lona bastante leve e barata, enfeitada com taxinhas de bronze, trabalho de Dresden. Então, Olha, estava lá onde a Tati estava. onde eu estava, eu falei, olha, esse aqui, ele adora dar Dá os tirar sal dos detalhezinhos. os detalhes, E, bom, em suma, ela chega, né, Malu? Ela tá numa situação ali que ele não percebe de pronto, né? Mas quando ele percebe, ele vai fazer tudo para. Eu acho assim, eu não sei qual a sua percepção, mas desde que ela chegou, ele já ficou feliz. Sem saber, inclusive, de Desde que ela nada, né? chegou, tu imagina a solidão dele ali com ele e o Kirillov, nem se falavam ali, ficavam cada um no seu canto da Sim, casa, do terreno, enfim. E de repente chega uma mulher que era a mulher dele. Eu acho que ele ficou muito feliz. Ainda mais que ela sim. voltou, né? Só de ela ter chegado ali já deve ter, como é É que diz? reacendido ali o coração dele, né? É, com Sim, certeza. Imagina, eles eram no fundo um bando de carente, né? sim, com certeza. E achei bonito que ela volta, né, com um sonho. Ela fala que ela queria abrir alguma coisa para encadernação de livros, não é? Sim. Se eles não podiam Aliás, fazer isso. podia abrir aqui em Porto Alegre, que tá faltando, viu? Então, mas você viu o que ele fala, né? Ele fala que lá ele tem uma frase, que ele tem a resposta do Chatov, né? Na página 561, aí ele fala que eu vou ler aqui porque eu achei que é bonito. Porque ler um livro Tá. e encaderná-lo são duas etapas inteiras da evolução e enormes. Primeiro, o indivíduo vai se habituando pouco a pouco a ler um livro. Leva séculos, é claro, mas desgasta o livro e o larga por aí, achando que não é coisa séria. A encadernação já significa estima pelo livro, significa que ele não só aprendeu a ler, mas reconheceu a leitura como uma coisa válida. A Rússia inteira ainda não chegou a essa etapa. A Europa encaderna livros há muito tempo. Né? Ele está fazendo ao mesmo tempo lá uma crítica, Sim. a Rússia ali, um certo atraso da Rússia, né, com relação à literatura, e olha que a Rússia, nesse período em que ele escreve, já tinha grandes autores, né, mas talvez a população que lia não era tão grande como já, talvez na Europa No já resto da vinha Europa. já tinha aumentado o número ali de leitores, né. Mas enfim, ele faz uma homenagem aí aos leitores, Sim. e E e o ao mesmo carinho tempo que a uma gente crítica. sente, né? É. É, Porque ao mesmo tempo, assim, esse negócio de encadernar livro, tu vai encadernar os livros que tu tem carinho por eles, né? sim, Tu queres que eles continuem ali na tua prateleira, apesar de que talvez até tenham se tornado obsoletos. Por sim. isso que é tão bonita essas encadernações bonitas, né? Hoje em dia, aqui a gente só consegue essas encadernações, tipo, de xerox, sabe? Que eles fazem umas encadernações bem É, feias, né. grosseiras, assim, né? E não tem mais aquelas que acho que encadernam com a capa, né, de couro ali, preto, ou tem ainda? Tem, mas aquela assim, ó, é tipo uma imitação de couro com só um troço dourado, assim, mas tipo, parece carimbo, sabe? Ah, Porque entendi. tinha uma senhora, eu quero ver se eu reencontro essa pessoa, se ainda tá viva, que ela fazia daí o couro com aquele engravamento bonitinho, delicado, sabe? Aham, Porque sim. essas de xerox, que eu chamo, hoje em dia nem tem tanto, não se usa mais xerox, mas esses lugares que faziam xerox antigamente, hoje em dia algumas são até gráficas e tal, eles fazem aquele grosseirão, sabe? Uhum. Depois até eu vou tirar uma foto. Eu tenho aqui umas encarnações mais antigas, Então, que a mãe fez com essa senhora, e outras que eu fiz desse jeito para não perder o livro, sabe? é, antigamente, né, quando eu fiz a minha monografia e o meu mestrado, acho, minha dissertação de mestrado, ainda não tinha
a gente tinha que mandar depois de já ter defendido, né, a tese e tal, você tinha que mandar encadernar não sei quantas cópias para você colocar na biblioteca da universidade, né? Da universidade, E né? aí você guardava também uma para você e tal. E depois, Sim. quando eu fiz o doutorado, aí já existia a encadernação da universidade mesmo. Então aí seu livro já sai, mas daí não é bonito, entendeu? É só a capa comum e É tal. padrão É da padrão, universidade. exato. Mas eu achava bonito, eu achava legal, interessante Sim. essa encadernação, mas É daí legal, mostra a né? minha idade também, de quando eu Aham. fiz. O pai, ele orientava muita gente. E aí depois, quando ele recebia muito essas. Tipo, o cara fazia para ele, para a É, biblioteca, para a banca, para o orientador, uma cópia, dava de presente com uma dedicatória, assim. sim, é, Aquilo é significativo, porque é um passo. Parece que materializa um passo legal da tua vida, né? Hoje em sim. dia as bibliotecas de tese, etc., estão todas online, né? Então, exatamente. Ah, mas faz parte também, né, da gente também É isso ter à aí, nossa é a vida, né? disposição, assim, é Não, muito para fácil. pesquisa é sensacional, né? É, Ter tudo é, online, é fantástico. sim. Aí, inclusive, quando eu fiz a minha tese de mestrado, eu tive que frequentar um arquivo, né, de jornal, porque eu tinha que tirar foto das coisas, porque não tinha ainda digital. Quando eu fui para o doutorado, aí já tinham terminado a digitalização de todo o jornal, então aí eu podia ficar na minha casa lá pesquisando, né, tinha que ficar rodando o jornal, Uhum. mas ao menos eu ficava no conforto da minha casa lá, sem pó, né, sem nada. Sim, Mas são coisas que a gente às vezes sente falta de poder pegar e até mesmo isso aí, como você falou, da gente manter um livro que nos é precioso e colocar uma capa bonita para guardar ali e tudo. é. Bom, a gente falou de São situações. De encadernação da tudo, mulher, assim, ó, menos tu do vê, livro. né? Assim, é um parágrafo da página 561, Isso, lindo, e a gente parou, abriu parou um para falar. parênteses de. Mas vai dizer, né? Esse livro é todo assim, se tu for. Daria para falar eternamente, que cada parágrafo a gente pode falar um monte de coisa, né? Pode falar Até os muita coisa. engraçados. Sim. Bom, mas, vamos lembrar, eu anotei a idade dela aqui, da mulher de Chatov. 25 anos, hein? Novinha em folha. Já É, na época já. do Tolstói já era quase para ficar velha, mas ainda era novinha. Sim. Aí, bom, o que acontece? Ela chega lá já praticamente em trabalho de parto, né? E aí o Chatov fica desesperado para ajudá-la. Ele vai lá buscar a parteira, né? É, que Uhum. vai lá ajudá-lo. Na verdade, ela não quer, ela queria só uma senhora, né, para ajudar ali, mas ele vai e faz questão de buscar a parteira, que é a A melhor, Arina. É, Arina, a- que é a melhor parteira da cidade, né? isso, E a isso. cara, e ela é mulher de um deles, né? O cara que o nome é complicado eu não decorei. Cadê o do. Vamos ver, depois a gente vê aqui o nome quando ele aparecer de novo. Mas ela vai lá e ela faz o parto, né, da criança, mas ela é extremamente. Cínica, É, cética. exato. Ela faz ali como se fosse, né, não sei, ela não tem, E ela a minha impressão, ela não tem carinho nenhum é por aquilo que ela está fazendo, né. nenhum. E ela dá risada de eles acharem É, que vão ter uma vida de casal e vão criar o filho, né? Ela, sim, não, não, isso aqui daqui a pouco eu já vou estar levando para o orfanato e tal, né? sim, exato. E eles, não, não, nós vamos ter, nós vamos criar. Ele animado com a ideia de ser pai, e ela também feliz por ter um marido querido, né? Uhum, E ele vai atrás do Kirillov, atrás de comida e alguns é, trocados, e o Kirillov, tá, eu vou morrer mesmo, pega o que tu quiser. Não sim, tem para quem deixar herança, né? é. E aí, quando ele vai conversar lá com o Kirillov, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que que ele faz ele acha, né, que o Kirillov tem epilepsia, não, Uhum. ele acha não, mas o Kirillov fala para ele, né, com que frequência aquilo acontece, e aí é uma das coisas que acontecem nos personagens do Dostoiévski, que é semelhante àquilo que ele
tinha, né, porque ele tinha epilepsia e ele frequentemente Sim. tinha os ataques. E outra coisa que não, e isso aqui está no texto, tá? Tá no também, né, tem um comentário aqui, sobre essa questão dele aqui, que ele mesmo, tinha e que provavelmente ele falava por experiência própria. Mas tem outra coisa, Malu, que eu achei que talvez podia ter um toque ali, e aí depois eu quero, ao menos ver a biografia dele nessa época para ver se ele estava tendo algum filho ou não, na época que ele estava escrevendo esse livro, né, porque ele Sim. descreve muito bem ali, eu acho, a parte do parto, então ele está escutando e tal, ele como o cara que está ali de fora, que é o Chatov, e a apreensão Sim. dele, todo esse momento. Aí eu falei, bom, depois eu quero ver, não tive tempo ainda de lá ver na biografia, mas eu acho que talvez ele também fala por experiência, né. Sim, ele poderia estar vivendo aquela experiência né, recentemente, ou É, vivido recentemente, ou para vivido dar todos aqueles recentemente. detalhes eh, não- da espera, da ansiedade, É, como é que é e de como é que é o ritual da própria parteira, né? sim, exato. Que meio que exclui ele, daí agora tu É, pode entrar, agora tu não pode. E ele sim. se revela um paizão, né? Ah, eu achei lindo uma parte que eu vou ler aqui, porque eu achei muito. Na Vamos. 574, ele fala assim, ó. Ele fala primeiro do mistério do surgimento de um novo ser, né? Aí depois ele fala assim: eram duas pessoas e de repente uma terceira. Um espírito novo, inteiro, acabado, como não acontece quando feito por mãos humanas. Um novo pensamento e um novo amor. Até dá medo. E não há nada superior no mundo. Achei tão bonito quando ele fala, Muito né? bonito. E olha que o filho não é dele também, né? Mas ele ficou extremamente empolgado. Mas isso aí, guria, eu acho que pai é isso aí, né? É quem cria Sim, e a ele estava ideia toda de disposto, né? família era diferente do como é que era no outro livro que não estou disposto, não. Aqui ele É, estava sempre sim, disposto. sim, ele Ah, estava. É. e Achei estava tão feliz bonito. com toda a ideia, estava seduzido com toda a ideia de família, assim, né? Estava, Achei tão bonito, né? Pra que abortar sim, um troço desse? sim. E aí, né, que depois, né, o Tolstói sacaneia a gente aqui, porque depois de toda essa beleza, a gente vê ele todo animado com a chegada do bebê, e ela também já, assim, Com ela planos? com planos, né, e daí ela pensando também ali, não querendo mais que ele saísse de perto dela, né, porque antes ela estava ali naquela coisa, daí ele pega e vai cumprir com aquilo que ele tinha combinado com o grupo, né, anteriormente, porque tinham prometido para ele que ele estaria livre, né, do grupo. Então Sim. aí ela e ele ficaria aí. E aí aconteceu, né, Malu, que a gente já esperava, ou não esperava, na verdade, É, a né. noite de pesadelos. E acontece que o grupo armado, todo, né, na armação que eles já tinham feito, levam o Chatov para um lugar afastado e o Pietrinho acaba matando ele com um tiro, né? Numa emboscada que eles armam. É, É, numa um emboscada. tiro. E Ah, que nesse maldade. e ainda nesse capítulo a gente tem a morte do Kirillov, não sem antes, né, disso aí tem toda uma discussão, ainda o Kirillov fica explicando, o porquê dele fazer aquilo e tal, e toda aquela discussão, né, dele ser o Sim. cara que, né, se assim, ele faz toda aquela discussão do se ele é o se ele tem o poder sobre a vida dele, então ele fará, É. né, o arbítrio E da daí, Deus existe, não existe, porque no isso, momento que eu me assumo como, tipo, como é que a gente diz assim, o, me assumo como dono da minha vida, como eu tenho sim. esse poder sobre a minha vida, eu nego Deus, né? Isso. Achei meio Nietzsche aí, mas aí eu já não faço a mínima ideia se tá, Total, não, é total. né. Isso aí é bem. Eu tinha no meu trabalho isso aí, que é assim, tipo, essa morte dele
que ele fazia como uma coisa afirmativa, na verdade, ele está podando tudo que ele podia ter feito, né? Sim, Tem essas coisas de filosofia, né? As questões filosóficas, né? é, Deus existe, se eu me mato, então eu estou matando ele, porque, né? Enfim, sim, é tudo muito menino Rano, né? é, O Hamlet. É tudo muito to be or not to sim. be. Essa parte é super filosófica. Não, e o mais legal é que, por exemplo, ele fala, tem uma frase aqui, ó: "Se Deus existe, então toda a vontade é dele, e fora da vontade Uhum. dele, nada posso", né. "Se não existe, então toda a vontade é minha e eu sou obrigado a proclamar o arbítrio". E daí quando ele fala do arbítrio, é que ele vai se matar para proclamar que ele tem o arbítrio da vida dele, né. Então, Sim. em resumo é isso aí. Mas o mais interessante é que eu estava vendo, por exemplo, eu estava pensando, a gente tem toda essa questão filosófica, mas o Dostoiévski escreveu esse livro em 1800 agora você me ajuda aí que eu não estou achando Deixa eu aqui. ver, eu Mil anotei aqui oitocentos no ele chinês. ele é de 1821 a 1881, então ele escreveu nesse meio tempo. Nesse meio tempo, ele não tinha lido Nietzsche, porque o Nietzsche não tinha escrito ainda nada, né, Tu então viu? Ele que dá a ele ideia que pro dá a Nietzsche, né? ideia, exatamente. Uhum. E assim E como ele dá muita muita ideia para o Freud, né. para o Freud, É, ele é muito desse campo, tanto filosófico quanto não chega, não é psicanálise que você veio com Freud, mas a análise do humano, né? sim, exato. Essas grandes questões de filosofia, de religião e do É, ser humano se sim. autoanalisando, assim, essas próprias É, reflexões é um pouco disso que acaba gerando, claro, muito material, tanto para a filosofia quanto para psicanálise, sim. para Então, Freud, depois no sacanear. para Freud, e eu fico pensando que, por exemplo, mas é tão próximo do que eu acho que a gente leria por exemplo, a minha impressão, é tão próximo do que Uhum. a gente leria num livro do Nietzsche, num pensamento dele, que Sim. parece que ele copiou e colou depois no pensamento Aham. dele, sabe? Porque quando você vê assim, é claro que eu não sou especialista em Nietzsche nem nada, mas eu, de pouco que Sim, eu mas li, também não entendi nada, mas enfim. É, enfim, ele bebeu muito ali. provavelmente ele bebeu muito ali. E é legal fazer essa relação, né? Sim. Mesmo que a gente faça muito, é, assim, superficialmente, né? A Malu que fez uma E tese, né, quando ela estava na escola. eu tenho que achar isso aí. É Sim. que eu fiquei um ano inteiro preparando aquilo, por isso que eu ainda tenho bastante lembrança, sabe? Tive que reler, Aham. reler 500 vezes. Guria, mas assim, ó, o que que acontece, eu acho? Os personagens, a forma como ele cria toda essa turma, né? Todos os personagens o entorno dessa turma de malucos revolucionários, ele cria com muitas camadas, assim, né? Tu vê, Sim. assim, agora ele traz essa questão do Chatov, do Chatov pai, do Chatov família, né? Sim. Da própria mulher do Chatov, depois de sumir e querer uma liberdade e ver que as pessoas são ruins também, querer dar valor a isso, a estar junto com o marido e criar um filho junto com ele e tal. Sim. E a própria parteira, assim, ao ver que aquilo é uma ilusão, que eles não vão ter chance nessa vida de fazer isso, né? Sim. É tudo muita camada, é muita complexidade. Então, É. claro, e é isso que vai ter um material farto para os filósofos e psicólogos e psicanalistas, enfim, a Sim. psiquiatria, tudo acontece depois disso, né? É, Então, e fazendo um parênteses com as nossas outras leituras, que é o nosso projeto Shakespeare, uhum, a gente vê que muito da literatura, da filosofia, também nasceu, e ali, nasceu também, né, com ele. E aí a gente discute muito essa questão do Shakespeare, e aí fazendo um paralelo com o Dostoiévski, a gente
lendo Shakespeare com mais, conhecendo melhor agora, né, que a gente vem Uhum. fazendo esse projeto aí já faz um tempo, a Preci gente vê às ve que as leituras não é difícil você ler um Shakespeare, né, porque não tem nada de muito elaborado é ler, você não precisa de um super vocabulário, de nada, e eu digo a mesma sim, coisa daqui, entendeu, você não precisa, né. não precisa, e cada vez mais, tipo assim, ó, cada vez mais lendo esses livros, eu acho que, assim, a gente começa a querer mais isso aí meio que vicia esses clássicos, assim, porque como eles sempre têm tanto a te oferecer, eles, digamos, não decepcionam, e aí tu vai tipo criança, assim, né. É, Mas, parece estranho dizer ir como criança para leituras tão complicadas, mas é aquele sim, negócio, né, tu vai querendo cada vez mais daquilo, aquilo é o teu lugar. é, O clássico começa a ser o teu lugar de conforto, né. É engraçado sim, de falar isso, mas para mim, assim, às vezes, agora que a gente estava conversando sobre o Satan Tango, como tá difícil de ler, né, uhum, ele acaba nos tirando muito. Eu vou ler, é óbvio, porque a gente sabe que é um bom livro, insiste, né, e gosta sim, de conhecer também esses outros. Mas aí é bom vir para esse lugar de conforto do é clássico, assim, de bom, né, saber que tu tá lendo uma coisa que é muito boa. Esse sim, livro é muito bom, é absurdo. é, com certeza. Assim, a gente já está chegando no final, mas assim, se você ainda não começou com a gente, tem tempo de começar e Tem. depois ir acompanhando os vídeos com as primas, a gente está fazendo foi E fica tudo devagar a aqui. leitura, né. É, foi bem devagar, eu acho bem como tem que ser. É uma leitura boa, assim, algumas partes dão mais é mais paradão, assim, né? É mais difícil de avançar, e outras partes não quer parar nunca, assim. É um É, page turner em algumas, sim. em muitas delas, tanto ali no início e tal, como. Olha que Ó, maravilha, coisa mais linda, eu tenho que botar eu isso já no meu. eu já coloquei o carimbo, apesar de ainda não ter terminado, tanto vejam que eu ainda não coloquei nem as estrelinhas, nem a data. Mas, como estamos terminando, eu já Já fui pode lá e botar 5 coloquei. estrelas, põe as 5 estrelas, pelo É amor de é o Deus. que eu ia falar, Malu, eu ia já colocar com o coraçãozinho, mas eu vou Com o deixar eu coraçãozinho. vou esperar o dia, assim, só para Pra fazer esperar um o dia final, suspense. assim, Sim, pra ele é. pode ficar ruim no final, né, sempre pode. Vai que, né, vai que. Mas não, mesmo ele matando o Chatov e tudo, eu acho que tem um sentido para fazer isso, né, e nos fazer pensar, mas eu acho que só comentando que agora no final da meta, o Pedrinho foge, né, foge. Ele vai embora Pode, você pro vai. depois que o Kirillov realmente se mata, ele escreve a carta do jeito que ele mas existe Dita? um embate ali, né, Malu? Fica bem tenso. Eu estava em dúvida ainda se ele ia escrever a carta ou não. Eu fiquei ali É, naquela. eu achei que ele ia sacanear no final e não ia escrever a carta, e eu meio que desejei isso também, Eu né, também, mas tu eu vê que a também. carta dele não é tão, não sei se aquela carta ajuda tanto assim, né. É, Mas enfim, né, acho que eles estão sim. muito se achando, sabe. Eu acho que o o Pedrinho tá achando que o plano dele é fantástico, sabe. É, também acho. E E ainda mais porque ele é convidado no final, né? Ele tá lá na estação de uhum, trem para pegar o trem. Chega um cara que ele conhece, não sei, algum conhecido, e fala: Não, vamos jogando cartas, né? Até. Aí ele fala: Ah, mas eu estou na segunda classe. Não, venha para a primeira, né? Então, ou seja, ele tá se sim, achando, né? tudo de bom acontece comigo, porque eu É, sou muito esperto, muito exato. querido, né, Sim, e tenho amigos. tem amigos. Pois Só é. que, bah, quem faz isso com os amigos, Deus o livre, né, pelo amor de Deus. Que Ah, não, amigão que tá ele é. difícil. É, tá difícil. Eu não sei como que ele É. chegou ao final com esses últimos aí que ficaram ao lado dele, sabe. Exato, como é que continuaram, né, em vez de mandar ele longe, parar esse plano maluco, essa loucura toda. Mas você vê que quem que se o tem algum que eu não lembro o nome aqui, que ele saiu fora ali antes deles matarem o Chatov, né, porque ele falou: "Eu não vou fazer Uhum, parte, tipo, eu não vou fazer parte disso, eu não vou delatar, mas também não quero estar aqui", e foi embora. Mas parece que o que tá ali do lado dele é esse menino, novinho ainda, né, que tá ali, que é o cara que acompanha ele, que foi buscar o Hercule, né, foi uhum. buscar o Chatov e depois vai levar o Pedrinho lá na estação de trem também. Mas os outros que
já estão acompanhando ele de muito tempo ali, já sacaram que não, né, coisa boa ali não ia dar, né, então já Sim, meio estavam que estão também abandonar. mas Também vamos ver. estão pulando do barco, né? Então, sim, mas é Ah, isso. então tá. Agora acaba essa. A próxima meta já é o nosso final. Sim, Acabamos o livro, né? isso. E depois temos conclusão, e nem é que parece, né? Já estamos em novembro, o ano passou voando, Passou. e temos umas leituras bastante coisa para comemorar nesse final de ano. Acho que a gente deu coisa muito boa esse ano, né? Sim, com certeza, Tanto em relação ao projeto dos calhamaços, quanto no Shakespeare. Foi com muito certeza. proveitoso. Foi, isso Ah, aí. então tá, galera. Até a semana que vem. Até. Tchau. Tchau.